Bem-vindos ao Cadeia Nerd, eu sou Du Ferreira, a Raposa Ladina. Eu sou Pargo, um grande urso que esmaga controles. Eu sou o Matheus, o Lobo Solitário. Sou o Brahamo, o bode ansiolítico. E esse é o nosso podcast da noite, que é sobre o Dia do Nerd, o Dia do Orgulho Nerd, que foi comemorado, na verdade, ontem, no dia 25 de maio. E a gente trouxe uma série de questões interessantíssimas sobre esse assunto, porque nós quatro aqui, e a porra do diretor que você não vê, graças a Deus, também se inclui nisso. Somos todos nerds de alguma maneira, em algum momento da nossa história. Vem cá, vamos ver aqui, ô Morfeu, você que tá aí escondidinho no Palácio da Justiça. Dá o kickoff, como dizem lá os paulistas, kickoff do branding, do feedback. Dá aí um kickoff nessa discussão pra gente. Bom, Dia do Orgulho Nerd, estamos aqui para decifrar quem é o maior nerd de nós. Não, mentira, não é isso. Até todo mundo sabe que sou eu, né? Mas a gente vai conversar um pouco sobre como é que começou essa de onde é que vem essa ânsia, esse desejo, essa vontade de consumir coisas nerds. O Bram, eu sei que ele tava junto com o cara que criou o Batman lá, ele que ajudou a escrever, inclusive. Ele falou lá que tal botar a capa preta desse louco aí. Eu que dei a ideia, inclusive. Bota chifre. É corno, não, é só o chifre só, bota o chifre. É só pra dar medo, parece um demônio. E se a gente fizer um homem-morcego, hein? Exatamente. Isso faria sucesso no Rio de Janeiro. Mas, o Morpheus, o legal é o seguinte, o Dia do Orgulho Nerd, na verdade, que foi comemorado ontem, por uma infinidade de pessoas ao redor deste planeta azul que nós habitamos. Ele tem mais eu não comemorei, desculpa. Eu também esqueci. Ele tem mais duas datas também, né? Ele tem um outro que é o dia, né? O Dia da Toalha. O Dia da Toalha é o dia 25. E o Dia Glorioso para os fãs dos Discworld, que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas é isso aí. Eu também não. Discworld, foda-se. Eu sei que tem muita gente que confunde o Dia do Nerd com o dia de Star Wars. Isso, May the 4th. 4 de Mas de maio. Cada um no seu quadrado, né? E você sabe que isso começou há pouco tempo, né? Essa história do Dia do Orgulho Nerd. Tem pouco tempo não, já tá velho. 2006, cara, na Espanha. E é muito bom como é que chamavam isso, cara. Pra você ver como a gente está num limiar perigoso de maluco, né? Que é o Dia do Orgulho Freak. Não deixa de ser, né? É meio freak mesmo, né? Porque é muito louco, assim. Nós somos todos meio tarados e doentes, tadinhos. Precisamos de ajuda, pessoal. Quem quiser doar aí um dinheirinho pra te fazer uma terapia em grupo, a gente agradece. Fazer um grupal de terapia. Mas vamos lá, vamos falar sério aqui agora. Vamos começar a jogar aqui a bola no meio da história. Estereótipo de nerd. Tem muita gente que ainda fala daquele estereótipo antigo de nerd. Ainda vale hoje em dia? Eu acho que não. O que vocês acham? Eu acho que no geral não. No geral. Aquela calça em cima do umbigo, camisa de botãozinha. Já passou essa parada. Eu acho que é até porque a cultura nerd ela foi sendo assimilada pela cultura pop, né? Hoje em dia a gente fala muito de cultura pop para se referir a esses conteúdos mais nerds e tal. Mas é porque virou uma coisa só. Hoje em dia é legal ser nerd, né? Antigamente, bom, tu sabe muito bem disso. Antigamente a parada era mais embaixo, era Bem cara mais na embaixo. privada, era cuecão, joga o cara de cabeça para baixo dentro da lata de lixo. Era esquisito. Era mais hardcore a parada, né? Hoje em dia é tudo normal. Mas não funciona mais isso, né? Você tinha uma relação Não com o funciona, nerd, o nerd bundão, o nerd é muito mais esperto. Mas assim, vocês acham que isso tem a ver com a... Não, eu vou voltar um pouquinho antes de passar para o que eu acho que aconteceu. É que eu acho que esse estereótipo é mais nos Estados Unidos do que Não é não. Aqui também era. Aqui você cara, eu acho- eu não Vendo fazia alguma- a calça por cima do umbigo, então, só pra citar. Mas Só que pra você Mas é que não é da nossa geração. você Não já é um da nerd nossa moderno, porra. Você tem 17 anos, caralho. Não vale. Mas, tipo, tem Bota mais algumas... ideia. às vezes eu tô... A Letícia, ela gosta de assistir esses dorama, né? Daí, às vezes eu tô passando enquanto tá dando um dorama e tem um personagem que é o estereótipo de um nerd no dorama, tá ligado? Assim como deve ter em séries teen aí da Netflix totalmente americanizada, deve ter também o estereótipo. Então, eu sei lá, eu acho que é que a cultura do PS2 fez tanto parte da nossa geração, tá ligado?
E Transformers também foi uma parada tão absurda na cultura pop que eu acho que meio que caiu por terra essa parada de estereótipo nerd. Mas tu sabe, tu falou que passou no dorama e tem o estereótipo do nerd, né? Eu até tava conversando isso com o Brahma aqui, que é a questão do otaku, né? Que é o nerd no Japão, por exemplo. E no Oriente, principalmente no Japão, porque é o que eu mais sei, né? Não conheço muito da cultura coreana e chinesa e, bom, Ásia. A parada do Japão, essa parada do otaku, ela é muito negativa. Lá eles têm uma sociedade que ela é muito estruturada em cima do trabalho, em cima sabe? Tudo é business. Tudo é corporativo, é adulto total, sabe? Aqui no Ocidente a gente descaralhou a parada toda, né? O cara vai trabalhar com camiseta do Cthulhu, tá ligado? Então, esse é o negócio. Lá é muito mal visto esse negócio. Então, os nerds lá, que são os otaku, né? Que é como eles chamam essas pessoas que são aficionadas por alguma coisa, é muito negativo. Então, lá, o estereótipo, ele é pra tu dar risada mesmo, porque eles querem que tu não seja aquilo ali, sabe? Que aquilo ali é mal visto na sociedade deles. Então, lá, eu até entendo eles fazerem isso. Eu não entendo Big Bang Theory pagar essa parada até hoje, tá ligado? Não, já acabou. Não paga até hoje, porque até já acabou, então, né? Começa por aí. Claro. Tipo, Mas o TikTok mantém vivo o Big Bang Então, Theory. exato. Cara, tipo, eu vou dizer pra vocês que eu acho engraçado o The Big Bang Theory e as coisas, o humor ali que ele traz, mas eu não sou muito fã de sitcom. Mas, tipo, por conta do tema e tal, de ter referências aí, ele até me pega. Mas, cara, realmente, às vezes incomoda muito como essa série trata os estereótipos. Pombo! O helicóptero. O estereótipo do nerd. Então, tipo, é foda, cara. Porque Mas o que te incomoda? Mano, me incomoda porque tu tá transformando uma pessoa numa parada... O que te incomoda? Então, me incomoda transformar... Você não entendeu. O que te incomoda, Pagon? Qual parte te incomoda? Deixa o cara falar o que incomoda ele, porra. Eu tô tentando falar o que me incomoda, cara. Vocês me interromperam pra porra nenhuma, sendo que eu já ia falar isso, velho. Tá bom. Caralho, porra. Toma no cu, irmão. Cara, não deixa eu dialogar, velho. Caralho. Fala, Pargon. Posso falar? Vai lá. Então, abre o coração. A parada é que, tipo, os personagens do The Big Bang Theory, eles são muito... não é nem overacting. Eles são muito... muito, tá ligado, cara? É que parece que o nerd, ele... Caricato, com certeza. Caricato mas pra caralho. Exatamente, parece que o nerd, ele é só aquilo, sabe? Tipo assim, é como se os caras não vivessem pra outra coisa, sabe? Então... É como se eles não conhecessem nada da vida além daquilo, sabe? Então, tipo, qualquer assunto que foge daquela parada é muito estranho, sabe? Então eles têm o Howard ali, que é o cara awkward, que quer pegar as meninas e tal. E, tipo, é sempre uma coisa muito bizarra, alguma coisa que ele leu na internet que funciona, sabe? E aí ele... chega a ser depreciativo, sabe? Com o nerd. Mas tu não conhece um cara que faz isso? Não, claro que existe. Mas tu usar esse estereótipo estampado e falar assim, olha, nerds são assim, sabe? Ele é ultrapassado, essa é a parada. É ultrapassado. Eles estão usando um pensamento de uma criança de 12 anos, cara, em pessoas que estão na faculdade e nichando isso e transformando uma coisa muito maior do que tá ligado? Não na faculdade, porque eles são professores de faculdade. Agora vocês pensam que o que incomoda vocês hoje com o Big Bang Theory era só isso nos anos 90. Então. Você lembra? E aí que vem a parte divertida da história. Esse jogo começa a virar quando os nerds dos anos 70 e 80 começam a ficar ricos pra caralho. Né? Sim. E aí, isso é que é interessante. Bill Gates que o diga. Bill Gates, até o Steve Jobs era um nerd.
Um cara que Sim, dorme sim, numa sim. esteira, fica pensando no iPod 20 anos antes, o cara é um maluco, tarado, obsessivo. Ele era nerd também e muitos outros. Mas aí tem uma virada interessante. E que não, aí o Pagon, como você falou agora, a cultura pop começa a grudar na cultura nerd, mas depois desse momento, você tem vários filmes, aqueles filmes de colegial americano, o nerd era sempre o Uhum. escroto, Sim, era sempre sim. o cagão. Aliás, tinha um A nerd que era. vingança dos nerds. Antes disso, o único nerd que eu lembro que dava um certo alívio era o Peter Parker. Uhum. Era o Peter Parker que conseguia bater no cara lá depois de ser picado pela aranha. Então, assim, a virada é quando os nerds começam a dar certo. E aí eu tava conversando com o Dulf um pouco antes sobre isso, e eu sempre comento isso, que é assim, entre a força bruta, ela pode ganhar naquele momento. Mas a questão da intelectualidade, da inteligência, da leitura, para qualquer lado que for, ela sempre vai vencer no longo prazo. Sempre. Uhum. Então o nerd venceu. O nerd dos anos 70, o cara que não tinha namorado, ficava na garagem ali fazendo uma coisinha que ele achava que ia dar certo, um tal de computador, aquela merda vira um computador. Então, o nerd venceu. E o que eu gosto de brincar muito com isso, o Pargon e o Morpheus, é que quando eu tive lá num lugar esquisitíssimo, ruim, feio, chamado Grécia, eu fui a Atenas, e Atenas tá lá, vocês sabem, né? A Acrópole tá Sabemos. lá. Aqui. Se você olhar uma tua estante aí, vai ter um livro de alguém que foi inspirado pela cultura grega, né? Uhum. Pela filosofia grega. E eu perguntei na época para um grego onde é que ficava Esparta. Não tem nem uma pedra. Não tem nem uma pedra. Os caras batem, ai, porrada, guerra, forte, músculo, aquelas coisas assim. Não ficou porra nenhuma, cara. Os nerds sempre vencem. Esse era o final do episódio, mas fica É, aí é. o. O que vocês acham disso? É verdade o que eu tô Sim, dizendo? Ou sim. é verdade esse bilhete ou vai mudar? A gente vai perder daqui a Não, pouquinho. com certeza. Eu acho que esse é um dos pontos importantes, principalmente na cultura americana da coisa, né? Do winner, né? Do vencedor e dos losers, né? A parada da força bruta, ela ainda é muito, sabe? O negócio é que uma sociedade ela não é estruturada pela força bruta. Nunca. Como os espartanos nos mostraram, né? Tu ter uma república que toma decisões pensadas é muito mais importante do que tu ter uma cultura em que consulta o oráculo só para saber se vai pra guerra ou não, sabe? Então, esse é o negócio, essa é a parada. Então, realmente, a inteligência ela sempre acaba se sobrepondo, né. Mas é que como o ser humano e aí é uma coisa que a gente não pode negar, o ser humano é animal, né. Então, por mais que a inteligência seja o ponto chave para o ser humano dominar esse planetinha que a gente vive, eh, a força bruta ela ainda é uma parada animal que tá dentro da E gente, ela é né. imediata, né? Ela tem um resultado Exato, imediato. Isso, tipo, minha exatamente, vontade de dar um soco na exatamente. cara do Matheus. Só que Porra, não Que acontece, né? isso? que isso? Agressão Porra, Só que ele não consegue, agressão né? você não gratuita falou aqui. Mas como você, nada. cara? Não Esca dá, não dá, não dá. Depois vocês jogam Mortal Kombat e resolvem isso. Mas depois que teve essa virada, né? Essa virada do Silicon Valley e tudo, etc, 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 você Uhum, tem uma questão do. Eu falei com vocês hoje de manhã. Pra mim, todo mundo é nerd hoje em dia. Então, uhum. cara, aquela parada, né, mano? Virou uma coisa Tipo, legal de ser. tu só tá usando o celular hoje em dia porque foi o nerd que fez, né? Então, tem essa parada, né? Não, eu quero dizer culturalmente, Pargon. O que que você acha? Porque um cara que é Hum, obcecado, até faz parte do título da nossa live hoje, um cara que é obcecado por Grey's Anatomy, um cara que é obcecado Uhum. por Friends, ele tem um DNAzinho de nerd forte ali, ou não? Sim, eu acho que, cara, com o avanço da internet, tudo se tornou muito mais fácil, né, pra te consumir, tanto conteúdo quanto informação sobre o conteúdo que tu gosta. Então, não é à toa que, tipo, a gente vê ali sei lá, 2005 pra cá, quando começou mais essa onda de as pessoas, principalmente aqui no Brasil, conseguirem acessar a internet, começaram a pesquisar mais pelos assuntos e tal. Então, parece que essa possibilidade acabou fazendo as pessoas se descobrirem também mais nerds. Porque, tipo, naquela ali, anos 80, 90, até um pouco dos anos 70, pra te ter essas informações, tu precisava ir numa biblioteca pra buscar, tu precisava comprar livros caros falando de Sim, etc, verdade. né, pra conseguir consumir.
Então, era uma. Isso acabou transformando as pessoas que eram nerds em uma bolha que, né, virou todo esse estereótipo. Então, a partir do momento em que a internet surgiu e qualquer pessoa consegue consumir qualquer conteúdo a mais de forma fácil, as pessoas começam a estudar mais sobre aquele assunto e começam a se interessar mais também pelo conhecer, né, pelo saber. Então, acho que isso acabou dando essa explosão do que é hoje em dia a cultura nerd barra pop, né? Olha, mas eu vou dizer, eu fiquei aqui maravilhado com essa sociedade que vocês conhecem. Porque, cara, as pessoas que eu conheço não vai atrás de nada, cara. Ninguém sabe nada de porra nenhuma, tu tem um mundo na mão e usa só pra jogar Candy Crush. Assim, Mas até que joga Candy Crush, cara, um pouco nerd. Exatamente. Mas sim, eu concordo com o Brahma de que hoje em dia é muito mais fácil as pessoas se tornarem nerds de qualquer assunto, né? Tu realmente vai atrás das paradas e eu acho que sim, a parte da fixação, lá no Japão isso é muito comum, os caras serem otaku de trem. Os caras gostarem tanto de trem que eles pesquisam trens e tipos de trem e tipo de trilho Nerd. e monta maquete, sabe? Então, tipo assim, eu acho É que tipo realmente americano com arma, nerd né, velho? exatamente, mas tem nerd de arma também. Essa é a parada. Eu acho que realmente, o que o Brahma falou, qualquer um pode ser um nerd se ele for aficionado o suficiente pelo assunto que ele gosta, né? Até pelo Candy Crush. É aí que é o ponto que eu quero dizer. O cara que não consegue fazer outra coisa que não jogar Candy Crush quando para pra esperar o sinal abrir, ele tem aí uma coisa de nerd. Ele tem Mas uma que eu acho parada de que nerd. dá para separar a pessoa que está sendo levada com a maré da pessoa que vai atrás, sabe? Isso. Tem Eu razão, acho que tem razão. eu acho que o intuito ele é diferente. Quando a pessoa ela joga o Candy Crush ali, mas na verdade ela tá ali pensando quais seriam as estratégias melhores para Nerd, tu fazer nerd. mais pontos, para tu jogar, mas se eu jogar para cá, eu jogo para ali e tal, não sei o quê. Tem nerd de Tetris. Tem um campeonato dessa porra e, porra, os caras são, sabe, aficionados naquele negócio e sabem todos, sabe? É uma maluquice, assim. Mas eu acho que é diferente do cara ser viciado em Candy Crush de, tipo, o cara só não consegue largar de ficar fazendo pontinho, sabe? O Duff literalmente falou que o consumidor que pensa é o nerd, o que não pensa é só mais um na manada. Mas é perfeito, a leitura é perfeita, exatamente isso. Exatamente Aí o isso. efeito manada, né? Gostei, Então, o efeito manada. gostei. O efeito gado, o efeito que vai atrás, né, da fake news, mas enfim. E você, Assunto Morpheus, outra- concorda com outra isso, coisa. Morpheus? Sim. Sim. É o Whitehead Phone. Adoro isso, cara. Tinha que fazer, cara. Tinha que fazer uns, Tem. sei lá, no Twitter, alguma coisa assim, Sim. uma página. Respostas curtas de Morpheus. E aí todos os vídeos é tipo assim, o cara faz uma pergunta super longa e tal, não sei o que, e tu concorda com isso, Matheus? Sim. E acaba o vídeo. Uma das Tem que questões fazer, interessantes dessa brincadeira toda do aumento da cultura pop, da mescla da cultura pop com a cultura nerd, é que você começa a ter uma sequência. E aí uma coisa interessante, gente, a quantidade de canais como o nosso que fala de cultura pop, cultura nerd, é imensa. Só que você pega uma geração mais nova que traz uns assuntos. Porque tá foda de eu conseguir linkar as coisas na minha cabeça. Hoje tá difícil, eu vou conseguir. O nerd tem por natureza aquela coisa da bolha. O nerd antigo. Sim. Ele tá na bolha dele ali, ele tá quietinho no canto dele, ele tá com os amigos que jogam RPG, ele tá com os amigos que gostam do Wolverine, ele tá ali naquele mundinho dele. Quando essa porra dessa bolha explode, ele passa a ser o mundo inteiro. Nas novas gerações, o nerd ele já não tá mais ligado só no Wolverine, ele tá conseguindo ver que o Wolverine, na verdade, é um fudido, tadinho. É um fudido igual o cara do lado ali, do vizinho dele, que não tem a garra de adamante, mas tem os mesmos problemas. E aí ele começa... de vodka. Exatamente. E aí ele começa a trazer as questões reais do mundo para o debate no mundo nerd. E aí começa a rolar a diferença. Tô falando bobagem ou eu tô muito velho já e inventando um mundo bonito? Morpheus, o que você acha? Não, Sim. Sim.
Concordo. Na verdade, eu não entendi o link, né? Porque. Não Eu, entendi o link, eu na posso não real. ter sido claro. Quero dizer o seguinte, que os nerds de hoje em dia, eles fazem uma conexão, já que o mundo nerd é o mundo inteiro, né? Eles fazem uma conexão das histórias, das questões que traz este Hum. mundo para o mundo real. Mas aí não é questão nem de ser nerd, é mais a questão de conhecimento e intelecto, né? Caralho, mas é a Interpretação do mesma texto. coisa, né, cara? Acabamos de dizer que a Grécia ficou e a porra da Esparta morreu, caralho. Mas eu não seria tão generalista assim. Não diria É que que eu acho que Ajuda, Duf. O Morfeu tá de sacanagem comigo. eu não Não, sei. eu não separaria Grécia em nerds e Esparta em alterofilistas. Eu não seria tão generalista. Até porque Esparta tinha seus pensadores também, caralho. Que era um voto vencido e ir pra espada, mas tinha. Poucos. Morreram todos. Os políticos eram É. corruptos, essa é a parada. Mas... Eu não sei se necessariamente a abstração da cultura nerd para o mundo real vem no furo da bolha, sabe? Eu acho que a gente teve, como sociedade no geral, uma evolução também da ética e da aplicabilidade das coisas. E antigamente as coisas eram muito. Consome isso aqui e é isso aí, sabe? E hoje em dia o debate ele é muito mais livre, né? As pessoas discutem as coisas, elas debatem sobre as coisas. Tá errado, gosta, não gosta. E justamente a internet nos proporcionou isso, sabe? Então eu acho que a internet em si ela é muito responsável por essa parada, né? Mas eu também concordo que com o furo dessa bolha dos nerds, tu não fica mais focado em uma parada só, né? Não é só o que tu tem acesso, né? Justamente a gente tem acesso ao que quiser. Então, que nem eu tava conversando antes aqui, porque eu tava me identificando com todos os negócios, mas é porque eu sou um cara que eu tenho um vício nerd por semana, sabe? Então, numa semana eu tô viciado em cartinhas de Yu-Gi-Oh! Numa outra semana eu tô viciado em cubo mágico. Então, E nunca É, fica interessado em jogar Marvel Snap comigo, é incrível. para. Um dia eu chego lá. Um dia, um dia eu chego no Marvel Snap. Tipo, eu acho que essa parada é até por conta das gerações que vai se passando, porque que nem eu tenho de Uhum. exemplo o meu pai que lá nos anos 80 ele era um dos nerds basicamente, né? Um dos nerd pobre brasileiro, mas enfim. Ele me passou essa vontade de conhecer esse mundo, então acho que também a parada das gerações acaba amplificando muito isso. Até porque na minha no meu vago pensamento e da vida, eu acho que por conta de ser coisas novas na época, geralmente as pessoas elas têm uma dificuldade de absorver coisas novas, então são só alguns que conseguem consumir isso. Então, no momento em que lá nos anos 70 começou, nos anos 60 começou isso com os quadrinhos, e foi começando a crescer, aquelas pessoas que se interessavam começaram a ter filhos, então elas passavam esse interesse para os próximos. E já as pessoas que não tinham essa curiosidade por conhecer coisa nova, não passavam. Então, por isso que, tipo, a gente tem tem uma crescente tão absurda, porque a gente chegou num ponto em que, basicamente, a tia ali da esquina que tem a padaria tá usando a camiseta do Batman, tá ligado? Ela conhece o Batman. Uhum. O negócio amplificou Sim. tanto que, cara, é globalizado a cultura nerd hoje em dia. É muito difícil tu pegar uma Sim. pessoa da nossa geração e ela não saber quem é o Capitão América. Ou até deixando um pouco mais nichado, não saber quem é, sei lá, os X-Men, tá ligado? Que hoje em dia já não tá mais É. tão em alta. Mas sabe que eu acho isso muito engraçado. Acho isso muito engraçado. Porque antigamente tu tinha vergonha de dizer que gostava de uma parada como os X-Men, por exemplo. Exatamente, Nossa, verdade, porque verdade. tu tinha vergonha de falar, nossa, eu gosto de X-Men. Porque era uma coisa que era dita de criança, ou sabe, esse tipo de coisa. Infantil, Quando infantil. essas. Infantil. Quando essas crianças crescem e elas gostavam muito disso e elas continuam gostando dessas paradas, essas coisas começam a ficar mais comuns dentro da sociedade, né? E as pessoas param de ter tanta vergonha de dizer que gostam, né? Então,
pra mim, pensar que as pessoas gostavam de Senhor dos Anéis antes de ter um filme de ação do Senhor dos Anéis, era muito louco, sabe? Tipo assim, o cara vai, porra, quantas horas tu passa lendo esse livrinho aí sobre, ah, sei lá, duendezinhos, sabe? E maguinhos, sabe? Então, tipo, porra, o cara correndo atrás do anel o tempo inteiro, querendo queimar o anel, 3 livros, sabe? É isso Aí aí. é foda, É sabe? isso aí. E o Basicamente. cara tinha essa parada, então realmente a bolha era muito fechada. Mas sabe, quanto mais o tempo passa e as pessoas começam a achar isso mais normal e comum e param de ter vergonha de falar desse tipo de coisa, eu vejo hoje em dia pessoas adultas que talvez nem viveram essa primeira onda aí de nerd, ou sabe, tipo, afastado desse mundo, que hoje em dia gostam de Batman, de Superman, que gostam dos filmes da Marvel, sabe? Então, eu acho muito engraçado esse movimento que se formou na sociedade, né? E, De as pessoas não terem mais vergonha de gostar desse tipo de coisa, né? e Porque é tipo. legal, porra. É legal pra caralho essas porra. E as pessoas têm vergonha de falar, sabe? Mas Só que E tem eu um acho. problema, né? Ser nerd não é pra pobre, cara. O cara tem que gastar a Ah, bala pra ser Não, nerd. hoje em dia não mas isso foi o mais. É, capitalismo, né? O Não, hoje em dia não capitalismo mais. pegou esse Ah, bicho. tipo isso assim, que eu queria chegar, cara. O pra ir pro capitalismo, velho. cinema, o cara quer jogar um filme. É no mínimo R$ 30. Aham, É no sim, mínimo sim, sim. 30. Aí bota 4 filmes no mês aí. Quanto é que dá? 120 pila aí só pra Mas começar vem a se cá, inteirar peraí. dos assuntos. Eu não posso dizer isso, mas nerd que é nerd dá jeito. Então, nerd que nerd da gente. Pronto, É, só mas isso. na nossa Nerd que é nerd sociedade dá o jeito. jeito não é muito bom, né? Cara, brasileiro sempre deu jeito, cara. Não é à toa que o PlayStation 2 é o videogame mais popular que existiu no Brasil. Mas é Mas, que não tipo, é, não é para rico, é que a gente o Brasil é que é pobre, entendeu? É, realmente. Não, mas é que nem eu falei antes, tipo, a tia da padaria, ela tem uma camisa do Batman, ela sabe quem é do Batman. Por quê? Porque o Batman passou já na TV aberta. Então, tipo, Sim. não é uma parada de ir no cinema também. As pessoas consomem isso também na TV aberta hoje em dia. Ou nos streaming também, que, pô, quantas pessoas do Brasil tem isso, o tem acesso streaming a filme verde tá hoje? aí pra salvar muita gente também. Mas Tipo, sabe, manda. até a parada que o Duffy citou ali do capitalismo também, ele foi uma parada que amplificou muito isso, né? Porque, tipo, Sim. claro, ele é O o pessoal que é dono aficionado disso, né? compra, né, porra? Então, Claro. e Quem é aficionado também. compra. Ô, pessoal, só um segundinho aqui que eu tava sentindo muita falta já. Compra, consome. Eu já ia mandar uma mensagem já, Morfeu, você vai me entender agora. Poxa, eu queria dar boas-vindas aqui ao nosso querido Juan Trotsky, que tá sumido Olha aí. e apareceu. Salve, Juan, tudo bem? Tá atrasado, Salve, porra. Rosito. Tá Tá bem atrasado, atrasado, né? porra. Porra! Caramba. Já estamos Nosso aqui há quase querido Kenny 2 horas. Darius. Quem? Então. Querido Kenny Darius. É o nick dele no jogo. Porra, o Juan Trotsky entrou e me quebrou aqui a linha de raciocínio. Mas vem cá. Hum. O nerd, Ah. desde sempre, também tem uma questão, já estamos quase já encaminhando, já que a gente já tá já com a bunda Sim. doendo. O nerd Sim. desde sempre tem uma questão também da fuga. Eu acho que nós... Opa, Sim. peraí. Abraham Joy. Porra, Abraham Olha aí. Joy. Ó. Aí tu tá aqui Olha me aí. fudendo, aqui, ó. Abraão João. O conteúdo é bom, mas os homens são belos demais. Eu tenho a impressão que o Abraham Joy fala isso especificamente pro Matheus, né? Pro Morpheus. O Abraham, eu acho que de nós todos aqui, cara, essa combinação... Não, mas isso já era sabido desde sempre, essa né? combinação da camisa preta e cinza, o Palácio da Justiça atrás, esse white headphone e a covinha, cara. E ele ainda bota uma luz que dá um pouco de penumbra, dá uma ideia de Então. mistério. É um negócio, cara. Eu concordo com você. Misterioso. É aquela parada, né, o Se Brahma? antes eu James Gunn, sofria, agora sofria, né? o James Gunn só tá fazendo mão de audição porque não viu o Matheus ainda pra fazer casting Superman, né, cara? Só pra isso. Não, é impressionante, cara. O verdade. cabelinho ali, o cabelinho dividido aqui com headphone, com É white muita headphone. É buff, demais, headphone. cara. É bom demais. O que eu ia falar, eu já White esqueci. headphone. White headphone. O que eu ia What falar, eu no já problem? esqueci, porra. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Foda-se que tá lá no roteiro. Tá bom o roteiro. Chega de roteiro. Diga. Diga. Sabe uma coisa que eu botei até no textozinho lá que a gente bota no nosso YouTube? Uhum. Uhum. Cara, quem é nerd
não vamos discutir mais capitalismo, mas quem é nerd tem uma Sim. capacidade maior de imaginar, gente. Sim, com certeza. Eu tinha vergonha na época lá dos anos 80, e acho que muita gente também passou por isso, vergonha de admitir que tem a capacidade de imaginar. Porra, eu quero ser o Wolverine hoje, caralho. Foda-se o que você acha. E essa capacidade de imaginar é a mesma capacidade que faz a porra do celular estar na nossa mão hoje. É a mesma capacidade que faz o computador estar aqui na nossa frente. Alguém imaginou essa porra e dizia, você é maluco, vamos produzir gasolina. O cara, não, peraí, eu tô pensando numa coisa diferente aqui, não, vamos fazer enlatado. Não, peraí, tem um troço que eu vou fazer. Eu tenho carroça, pra que eu vou querer tocar fogo numa máquina, né, pra andar? Então, tipo, querendo ou não, cara, essa parada da descoberta científica, por assim dizer, né, sempre é impulsionada por um nerd, né, cara? Nerd, Porque o cara, ele claro. vai atrás do conhecimento, E ele imagina, faz né? teste, ele imagina como aquilo pode funcionar, ele cria interesse. Isaac Newton veio a porra de uma maçã cair na cabeça dele e foi lá estudar a gravidade, irmão, tá ligado? Então, É Foi muito, bem é, assim, é muito mas tarado, sim, né? de fato. É muito Não, tarado. e é numa época que, obviamente, o cara tava olhando pra porra de uma macieira, pelo amor de Deus, né, cara? Não tinha mais nada pra fazer nessa vida, né, irmão? O negócio é que ele ficava. Não Então, tinha um os, lote os pra gregos, carpina. pô, gregos antigos, nossa, o cara mediu a distância da Terra à Lua porra, ele errou por 1 quilômetro só, sabe? O cara Era um foda. tarado nerd, Pô, né? o cara só ficava olhando pra Lua e. Puta que quanto será que dá daqui até lá, né? Como é que eu descubro essa merda? Então, Tipo o cara que curiosidade. é tipo o cara que joga Cyberpunk sem parar. Então, Exato, porra, exatamente. O que eu vou descobrir amanhã no Cyberpunk, né? por um Tem momento, muita exatamente. ação, né? por um momento eu achei que o Bruno ia dizer, é tipo o cara que joga no jogo do bicho. Ali é sorte, ali é sorte. Isso é cansaço. Mas o né? nerd é feito de curiosidade. retardo, Isso é né? uma realidade. Olha aqui, tem mais recadinho pra ti aqui, ó. Peraí, vamos lá. Manda, O manda. Trotsky, eu juro que eu li errado. Ele escreveu assim: tava trampando até agora, arrumando uma máquina. E eu li o quê? Tava trepando até agora. Me deu um Temos aqui também o Abraham Joy. Morpheus termina com S de Superman. É verdade. É verdade. Seria coincidência? Acho que não. É a mesma capacidade que o nerd tem, é que nos faz aprender a usar inteligência artificial para nos transformar em heróis. Pô, é profundo pra caralho. Porra, ô Abraham, O nerd criou a inteligência artificial, né, cara? Essa parada. são 8h10 da noite, ô Abraham. Um pensamento desse já dá um curto-circuito nos meus 3 neurônios aqui. Tá louco, 8h10, né? Já é 10h20. 8h10 foi quando a gente começou. Bom, o Juan Trotsky aqui, o primo do Stalin, respondeu assim, eu poderia. Bom, poderia, você pode, cara, imagina que você vai chegar lá. O Brahma tá se esvaindo já. Eu tô me esvaindo. A vitalidade já tá saindo dele, né? Tu tá louco. Vamos encaminhar pro finalzinho. Pessoal, vamos então. encaminhar. Eu peço desculpas a quem não tá nos ouvindo. Eu tô meio me recuperando, tentando me recuperar de uma gripe bizarra. Provavelmente eu vou acabar aqui, eu vou desmaiar. Coisas de velho, né? Coisa de velho, velho é isso, rapaziada. Depois eu conto umas coisas de velho, tem coisas divertidíssimas. Que vocês vão ter que fazer em algum momento, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Vamos lá, pessoal, encerramento da noite de hoje, essa lindíssima noite de sexta-feira, vivendo aqui no Rio Grande do Sul, um chamado que eles chamam aqui muito esquisitamente, porque eles são esquisitos na natureza deles, de veranico de maio, tá um calor dos infernos, tava um frio, tá calor agora. A Cara, noite por tá um momento estrelada. eu ouvi o Brahma falar por veraneco demais. Tá vendo? O gaúcho é esquisito, tá vendo? Ó, a prova tá aí. Veranico de maio, que eles chamam aqui. Então, um calor tremendo, mas tá uma noite muito bonita. Mais uma vez, agradecer a vocês. Eu volto para dar o boa noite definitivo. Pargon, vamos lá. Fecha aí. Não fecha a câmera, caralho. Fecha a conversa. Gente, muito obrigado por assistirem esse podcast lindo e maravilhoso. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Twitter, nossa Twitch. Procura lá Alcatea Nerd. No Twitter é Alcatea Nerd BR, então procura lá certinho, beleza? E, gente, não se esqueça de se inscrever nesse canal e
bater nesse sininho maravilhoso para receber as notificações lindas, maravilhosas e conseguirem ver aí as covinhas do Matheus, Hugo Superman injustiçado e poder ver as nuances aí de odisseias imaginárias e filosóficas do Senhor do Ferreira e também poder contemplar o como o tempo consegue agir perante o nosso bode ancião. Então, gente, muito obrigado. Lindo, Pargon, lindo, Pargon. Dufi! Exatamente. Cara, eu acho que é uma grande época para se ser nerd. Muito bom, né? Tem razão. E é isso? É isso. Sim. O futuro é show! O futuro é show. Ô, Morpheus, e você? O que você tem a dizer? Sim. Além do sim, não se esqueçam da toalha. Não se esqueçam da toalha, porque ela foi tudo começou com ela. E tem uma vida longa e próspera. Howdy ho! E que a força esteja com você. Então, pessoal, são 10 horas e 26 minutos do dia 26, uma sexta-feira. Agradecer muito a todos que nos assistiram e a todos que vão nos assistir. Foi um episódio maravilhoso, rapaziada. Chora não, Du. Tu acha? Foi maravilhoso, foi. Porque nós somos Depois a gente conversa. Nós somos nerds, todos nós, porra. Estamos vivendo. É um meta episódio. Meca. Meca episódio. É um meta, porra. Meca sacaneando, só episódio. porque eu tô velho. Gente, é isso aí. Você lembra do XLR8, aquele robô gigante com carro na cabeça? Nossa. Era muito foda, né? Outra hora a gente fala disso. Gente, muito obrigado de novo. Boa noite e bom final de semana. Tchau, tchau. Sim. Vida longa e próspera, né? Se curtiu o vídeo, me ajuda a te ajudar e se inscreve aí. E aproveita que não tá fazendo nada e já dá uma conferes aqui no videozinho do lado. Não esquece do like, porra!